Olá, vitoriosos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim bater um papo super interessante com vocês para aqueles que são leigos em investimentos, para aqueles que têm muita vontade em começar a investir, mas têm muito medo. Então eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo, vamos ter um papo super legal sobre isso, tá bom? Sobre investimentos para iniciantes. Então vamos falar sobre renda fixa e renda variável. Qual a diferença desses dois tipos de renda aí? Fixa, no geral, você costuma ter um menor risco e a renda variável um maior risco. Renda fixa são produtos que você já deve ter ouvido como Tesouro Direto, CDBs, LCI, LCA. E renda variável são as tão conhecidas ações aí, que é quando você compra uma partezinha aí das empresas. Então, esses investimentos costumam ser muito mais arriscados. E o de renda fixa tem um menor risco. Então, só por aí você já sabe por onde você vai começar a dar os seus primeiros passos aí a investir. Quais os meus primeiros passos aí? Então, primeira coisa, você precisa ter conhecimento antes de qualquer coisa, você precisa conhecer, você precisa estudar um pouquinho aí a respeito de renda fixa para começar a dar os primeiros passos. Segunda coisa, você precisa determinar e fazer planejamento financeiro aí. Como é isso? Já fiz aqui um vídeo falando sobre isso, sobre o orçamento, como você vai fazer. Você vai pegar as suas receitas menos as suas despesas e aí o que sobrar é aquilo que você vai poder investir, tá? Esse valor pode ser 10, 20%, 30%. Não importa, o ideal é ser 20%, mas não importa. O importante é você começar a investir, tá, gente? Depois que você definiu qual é o valor que você pode investir, você não vai mais pegar as suas receitas, pagar as suas despesas e investir o que sobrar. Não, isso é um conceito errado. Você vai vai receber aí as suas receitas, vai se pagar primeiro antes das despesas. O que é se pagar primeiro? Aquela sobra que você teve do que sobrou aí das suas despesas que você já sabe, você já vai pegar este valor e já vai se pagar primeiro. Então, isso aqui vai se tornar um investimento, como se fosse uma prestação, como se você pagasse uma prestação todos os meses, tá? Então você vem, se paga primeiro como se fosse uma prestação e depois paga as suas despesas, porque se você for esperar sobrar dinheiro para investir, isso nunca vai acontecer. Você provavelmente vai arrumar alguma outra coisa para gastar esse dinheiro que tá sobrando aí. Então o ideal é você fazer isso, tá, gente? Então aí, gente, você precisa também definir o porquê, em que você vai investir, para que você vai investir, qual o seu objetivo. Então, vou falar sobre duas coisas bem importantes. Para você que nunca investiu na vida, você precisa, primeiro, se você tiver dívidas, você precisa focar nas suas dívidas, porque enquanto você não pagar as suas dívidas, você não vai ter paz na sua vida. Então, você precisa primeiro focar nas suas dívidas. Se você não tiver dívidas, você vai precisar fazer a sua reserva de emergência, que é um outro termo aí que a gente usa muito também, né? Vários educadores financeiros aí utilizam esse termo. O que é uma reserva de emergência? É justamente isso, uma reserva para uma emergência. Por exemplo, nós passamos aí uma grande emergência, né, com a pandemia. Então, as pessoas que tiveram uma reserva se deram muito melhor, porque elas puderam ter um fôlego, né, para poder se recuperar financeiramente. E como funciona a reserva de emergência? Como você vai fazer? Vamos imaginar que você tem um gasto mensal de R$1.000. Então, você vai pegar esses R$1.000 e vai multiplicar por 6. Então, você precisa de R$6.000 na sua reserva de emergência. Esse é um fôlego que você vai ter caso você perca o seu emprego. Você já se perguntou o que você faria se você perdesse o seu emprego hoje? Se você for CLT, né? Se você não tivesse mais renda, o que você ia fazer? Né? Você já pensou nisso? Se você tivesse uma reserva de emergência, você teria um fôlego aí, né, para pensar o que ia fazer, para começar a procurar um outro trabalho, ou de repente até começar a empreender. Então, é muito importante você ter uma reserva de emergência e no mínimo 6 meses, tá? Agora, para uma pessoa que é autônoma, eu recomendo até 12 meses de reserva de emergência. Tá? É muito importante, porque emergências acontecem, né, gente? Não adianta a gente achar que com a gente não vai acontecer.
Eu, por exemplo, já tive problemas aqui em casa. Então, eu tive que gastar uma grana aí com encanamento, era uma coisa que eu não estava esperando. De repente, há um pneu que fura, é um problema que você tem com o seu carro, enfim, um problema com saúde, você tem que fazer exames, você não tem convênio médico, você precisa fazer um exame, você precisa, enfim, uma consulta. Então, são diversos tipos aí de emergência que a gente nunca nem quer pensar nisso, né? Mas podem ocorrer, e aí é muito importante você ter essa reserva de emergência. Depois que você fez a sua reserva de emergência, que você já tem lá os seus 6 meses garantidos, de 6 meses a 1 ano garantido, aí sim você vai pensar em realizar os seus sonhos, que é algo que eu sempre tô batendo aqui na tecla. Gente, vamos priorizar os sonhos, vamos focar nos sonhos, vamos buscar aí ter uma vida mais minimalista, gastar com consciência para priorizar os sonhos. Vamos focar nos nossos sonhos. Então, assim, vamos imaginar que você quer fazer uma viagem. Aí você pode também investir para daqui um ano fazer uma viagem. Então você vai aí definir qual o seu objetivo. Pagar dívidas, fazer uma reserva de emergência e viajar. Enfim, pode ser qualquer objetivo aí, tá? Vai depender muito. Agora, como que você vai fazer isso? Tá? Gente, existem algumas opções, né, de investimentos pelos bancões que a gente diz, né? Os bancos físicos têm alguns tipos de investimentos, porém, eles não são muito vantajosos, tá? Os bancos querem mais que a gente se lasque mesmo, essa é a real. É a real, tá? Então, eles têm alguns programas, alguns produtos para poder oferecer, mas são produtos da marca deles. E quando você faz um investimento por uma corretora, que eu já vou falar de corretora, você abre um leque de várias possibilidades, tá? Então, para investir, você vai precisar abrir uma conta numa corretora, tá? Que é gratuito, é muito fácil, eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem. Os bancões é como se fosse um mercadinho da vila. Quando você chega lá, você tem, por exemplo, você quer comprar um sabão em pó. Aí você chega lá, você só tem um tipo de sabão, certo? Então você vai ter que ter aquela opção lá, porque é uma emergência, você precisa aquela lá. Agora, quando você vai num atacadista, por exemplo, que seriam as corretoras, tem várias opções lá na parede de sabão em pó. Você vai ver vários produtos, tem sabão em pó, tem sabão em pedra, tem sabão líquido, tem várias marcas, então você tem várias opções, é um leque de opções, tá? Então a corretora, ela vai te proporcionar isso, um leque de opções, você não vai precisar ficar amarrado naquele produto do banco. Entendeu? Então, por isso que é importante você investir por meio da corretora. E a corretora, ela só é uma intermediadora, tá? Para você investir. Ela só é uma intermediadora. Então, eu recomendo a Easy Invest, tá? Como corretora. E ela é muito intuitiva e eu acho muito bacana vocês já entrarem lá. Eu não tô ganhando nada, nem um centavo para isso, para indicar isso, tá, gente? Só vou falar o que funciona para mim. Você pode ir lá, você pode brincar um pouquinho, porque você pode colocar lá valores. Olha, se hoje eu investir R$500, quanto que eu vou ter daqui um ano, por exemplo? Você coloca o prazo e aí você consegue fazer simulações, você consegue ir brincando lá para saber quanto que você teria de rendimento se você colocasse o seu dinheirinho, produtos que são indicados pela corretora. Tá, Andréia, quais os produtos que eu posso começar investindo aí se eu quero fazer uma reserva de emergência? Vou dar duas opções aqui para vocês começarem a estudar, tá? Começarem a ver como é que funciona. Então, temos o Tesouro Direto e temos também os CDBs de liquidez diária. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro, porque esse investimento que você vai estar fazendo, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo. Então, ele é mais seguro que a poupança. Mais seguro que a poupança. Então, é uma ótima opção. A segunda opção são os CDBs de liquidez diária. Esses CDBs de liquidez diários, você vai estar emprestando o seu dinheiro para um banco, tá? Então, ele vai estar utilizando o seu dinheiro, ela vai estar trabalhando com o seu dinheiro e em ambos os casos você vai estar recebendo uns juros por conta disso, que é o famoso juros compostos. Você vai receber aí um dinheirinho por estar fazendo esse tipo de investimento,
certo? Então, são 2 tipos aí, bem facilzinhos, tô dando assim bem o beabá, bem mastigadinho para vocês já darem aí o primeiro passo. Então, André, eu tenho medo de sair da poupança, tenho muito medo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, tem muita gente que critica demais a poupança, mas se você já poupa, nossa, você tá bem à frente de quem não poupa, né? Você tá bem à frente de quem não poupa, já deu um passo a mais de quem não poupa nada. Então, você já é, ó, um vitorioso. Para ficar mais vitorioso aí, você vai começar a investir, tá? Não só poupar, aí investir. E aí você vai ter mais lucros, vai ter mais lucros. Então, gente, vamos lá. O que você precisa pensar para dar os primeiros passos? Você precisa pensar em segurança. E esses produtos que eu acabei de falar para vocês, tem outros produtos, mas esses são os principais. Eles vão te proporcionar segurança, porque são produtos que, assim, você pode colocar o seu dinheiro lá e amanhã você pode ir lá e solicitar o seu dinheiro, assim como a poupança, ir lá e retirar. 1, 2 dias você já retira o seu dinheiro, entendeu? Então, isso quer dizer que tem alta liquidez. Tem uma menor rentabilidade, mas tem alta liquidez. Agora, quando é o contrário, quando você tem uma maior rentabilidade, você tem uma menor liquidez. E o que quer dizer isso? Que você, quanto mais deixar o seu dinheiro lá, mais rentabilidade você vai ter, mas não vai ter essa facilidade para poder estar retirando esse dinheiro. Então, eu indico para vocês o renda fixa, que vai trazer maior liquidez para você, certo? Muitíssimo importante eu falar aqui que quando você for fazer o investimento aí em um CDB, você precisa estar atento se tem a cobertura do FGC, tá? O FGC é como se fosse um seguro. Então, quando você investe até 250 mil reais, se esse banco vir a quebrar, que a gente não sabe, pode acontecer. Teve um monte de empresa aí com a pandemia que quebrou. Então, se esse banco vir a quebrar, até 250 mil por CPF, ele vai te reembolsar. Então, isso é uma segurança a mais que você tem. Toda vez que você for procurar aí um CDB, que é o que a gente está falando hoje aqui, você procura saber se tem a cobertura do FGC, tá? Que é uma garantia a mais para você. Então, gente, eu quis trazer esse resumão aí para vocês aí de investidor iniciante ou para leigos, para vocês já começarem a dar os primeiros passos. E como que você faz para dar o primeiro passo? Começa com pouco, gente. Porque com pouco você não vai ter tanto medo, você só precisa perder este medo. É normal, é natural o medo. Quando a gente começou a andar de bicicleta, a gente tinha medo de cair. E depois a gente começou a andar e viu que não era difícil assim. Quando eu aprendi a dirigir, eu tinha muita dificuldade, mas muita. Hoje em dia eu considero que foi a melhor coisa da minha vida. Então você vai aos poucos, entende? Vai para renda fixa, faz a sua reserva de emergência. Nós temos também 2 produtos. Tem um produto que eu queria falar para vocês aqui, que é quando você quer retirar, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, você quer fazer uma viagem. Aí você pode também fazer um investimento em LCI ou LCA. LCI é letra de crédito imobiliário. Eles vão utilizar o seu dinheiro para movimentar no setor imobiliário. E o LCA são letras de créditos de agronegócios, então eles vão movimentar o seu dinheiro para esse setor de agronegócios, tá, gente? Então também é uma segunda opção. E você pode também investir quando você tem uma meta aí, um objetivo de 1 a 2 anos. E aí você só retira esse dinheiro quando finalizar o prazo. O prazo é muito legal também. Então, gente, eu espero demais que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu acho que só essas dicas que eu dei aqui já vai ajudar demais você que é iniciante, que é leigo aí. Dê os seus primeiros passos e perca o seu medo aí investindo pouquinho, tá? Comece com pouco que depois você vai aumentando, pegando segurança e aí você vai ver, quando você vê o seu dinheirinho rendendo, meu Deus, você vai ficar tão feliz que você vai pegar um gosto, você vai ver. Depois você me conta. Gostou desse vídeo? Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário de amor, que eu amo ver vocês comentando por aqui, tá? E já me segue lá no Instagram, Semeando Vitória Financeira. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.